pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberta, sou uma das integrantes aqui do Science Friendly e hoje vamos conversar um pouco sobre saúde. E o tema de hoje, mais especificamente, é diabetes gestacional. Primeiro, a gente precisa entender o conceito de diabetes. O que é diabetes? Independentemente do tipo de diabetes, a diabetes é caracterizada por um aumento da quantidade de glicose, ou popularmente açúcar, no nosso sangue. Como que funciona normalmente? Quando a gente se alimenta, esses alimentos contêm glicose na sua constituição. E assim a glicose passa para a nossa corrente sanguínea. O nosso organismo detecta que tem uma grande quantidade de glicose na nossa corrente sanguínea e ele dá um sinal para o pâncreas. O pâncreas então vai produzir insulina, que é um hormônio, e essa insulina vai até as nossas células e se liga a alguns locais na superfície dessa célula, que a gente chama de receptor. E assim, se ligando nesses receptores, a glicose que está no sangue passa para dentro da célula. E a célula então utiliza essa glicose para gerar energia e para realizar as suas funções necessárias. O que acontece na diabetes, dependendo do tipo, é que essa ou não tem insulina ou essa insulina não funciona normalmente. E assim a gente tem um acúmulo, então, de glicose no sangue, já que não tem aquele incentivo, digamos assim, da insulina para entrar nas células. O que acontece na diabetes gestacional é que a gente sabe que na gestação ocorre toda uma alteração no nosso organismo para se adaptar, né, à nova vida que está crescendo e para suprir, né, o feto, o bebê, de tudo que ele precisa para o seu desenvolvimento. Então, geralmente, lá na 25ª semana, tem a liberação de um hormônio bem específico da gestação, que ele faz com que diminua a funcionalidade da insulina, para que exista mais de glicose na corrente sanguínea e essa glicose possa ser levada para o bebê em formação, que é o que ele precisa dessa glicose. Aí o que acontece? Quando a gente tem esse aumento de glicose na corrente sanguínea, o corpo da mãe percebe que tem esse aumento de glicose e fala para o pâncreas, olha, produza mais insulina para a gente regularizar essa quantidade e não ficar exagerado e causar um problema. No caso da diabetes gestacional, em algumas mulheres, o pâncreas não consegue fazer esse balanceamento de aumentar a quantidade de insulina para que regularize a quantidade de glicose no sangue. Então, a mulher, nesse caso, desenvolve a diabetes gestacional. Então, geralmente, quando se descobre a diabetes no primeiro trimestre da gestação, acredita-se e fica um pouco mais evidente de que a mulher já tinha diabetes antes da gestação. Quando se descobre a diabetes a partir do segundo trimestre da gestação, acredita-se então que ela desenvolveu essa diabetes durante a gestação, principalmente porque eu disse ali que a partir da 25ª semana que ocorre então, a liberação desses hormônios, então o que coincide com aparecimento da diabetes um pouco mais tardio. Qual é o problema então da mulher ter diabetes durante a gestação, né? Ter esse descontrole glicêmico, né, que a gente chama de quantidade de glicose no sangue. O feto pode ter alguns problemas, como por exemplo, que a gente chama de macrosomia fetal. O que é isso? O feto vai receber muita glicose. E como ele vai receber muita glicose, ele vai acabar se desenvolvendo num tamanho maior do que o normal.
Então esse feto vai ter um tamanho muito maior do que se a mãe não tivesse desenvolvido e não tivesse a diabetes controlada. E o que pode acontecer? Então a gente pode ter a necessidade de fazer cesárea, né? Então aquela mãe que queria tanto parto normal, pode ser que isso não seja possível. Então pode ter também algumas complicações aí no parto. Além disso, aumenta o tamanho, a quantidade de líquido amniótico, né, na bolsa ali, a quantidade de líquido, e outros problemas também que o bebê, depois que nasce, pode ter, como, por exemplo, uma maior chance de se tornar obeso, né, com o tempo, e também de desenvolver diabetes ao longo dos anos. E para a mãe, mulheres que tiveram diabetes gestacional têm até 7 vezes mais chances de desenvolver diabetes tipo 2 mais para frente. Então, aumenta essa probabilidade dessa mulher desenvolver então a diabetes de tipo 2 ao longo dos anos. A gente sabe que algumas mulheres têm risco maior de desenvolver a diabetes gestacional. E quais são então esses fatores de risco? A gente sabe que mulheres em idades mais avançadas têm uma maior propensão. Mulheres que estão acima do peso, então mulheres com sobrepeso também têm uma maior propensão. Mulheres com pressão alta, então tem uma série de fatores de risco que pode levar essa mulher a ter uma maior chance de desenvolver diabetes gestacional. Então é extremamente importante se fazer o pré-natal adequadamente e com a avaliação da glicemia, né? Da quantidade de glicose no sangue durante esse pré-natal, para que a gente possa detectar cedo essa diabetes e para que ela possa ser controlada. Agora, com relação ao diagnóstico, como que a gente diagnostica a diabetes gestacional? Então, durante o como eu falei ali, né, da importância do pré-natal, então durante o pré-natal, nas consultas de rotina, é feita a análise de glicose em jejum, então é aquele exame de sangue que a gente faz normalmente em jejum, vai lá, faz uma coleta e avaliação. Então, dependendo do valor que se tem de glicose em jejum, nesse exame simples de sangue, a gente já pode falar que a mulher está com diabetes gestacional, ou em alguns casos é solicitado o exame de tolerância à glicose oral. O que é isso? Não sei se alguém já fez ou se conhece alguém que já fez. Você vai para o laboratório e no laboratório eles te dão para beber uma bebida com 75 gramas de açúcar. Então é uma bebida extremamente doce e quem já fez diz que é bem ruim. A bebida é bem ruim, assim, não tem um gosto nada agradável. Então você toma essa bebida com uma dose cavalar de açúcar e aí vai sendo feito coletas sanguíneas coleta sanguínea sua em períodos determinados, de tempos em tempos. Você fica mais ou menos umas 4 horas ali no laboratório fazendo essas coletas periódicas e aí faz-se uma análise da curva de glicemia, né, da curva de quantidade de glicose no teu sangue. Então esse exame também pode ser um exame utilizado para auxiliar no diagnóstico da diabetes gestacional. Então, certo, ok, a mulher está com diabetes gestacional. Então, o que pode ser feito para tratar essa diabetes gestacional? Geralmente, o tratamento é feito com base em mudança do estilo de vida. Então, melhorar a alimentação dessa mãe e também fazer atividades físicas. Claro que as atividades físicas vão ser as atividades físicas que podem ser realizadas dependendo do período de gestação. Então, geralmente, mudando esses hábitos,
a gente já consegue fazer um bom controle da glicose do sangue dessas gestantes e assim a gente consegue até o final da gestação com um bom controle. Em alguns casos, essa mudança de estilo de vida não é o suficiente e então inicia-se a terapia com insulina. A gestante vai injetar insulina regularmente para controlar então essa diabetes. Por que a insulina e não os medicamentos orais? A gente sabe, né, que tem alguns medicamentos orais para controle da diabetes. Porque a gente sabe que a insulina é segura para uso durante a gravidez. Então a gente sabe que a insulina não vai causar nenhum malefício ao feto. Já os medicamentos orais que a gente utiliza para tratamento de diabetes, não se tem muita evidência de que ele é seguro ou de que ele causa problemas para o feto. Então ainda não é seguro indicar esses medicamentos de controle oral. Até mesmo na bula desses medicamentos vem escrito que é contraindicado o uso em gestantes. Então a gente faz o controle com insulina. Depois que essa gestante dá à luz, para-se então o tratamento com a insulina e realiza novamente os exames de sangue para avaliar como que está o nível de glicose nessa mãe, no caso. Então é extremamente importante falar, a gente não tem diabetes gestacional, a gente está com diabetes gestacional, o que significa que normalmente após o parto a mulher normaliza e volta a apresentar os níveis normais de glicose no sangue. Como então a gente pode prevenir a ocorrência de diabetes gestacional? Então, o modo de prevenção é o modo que a gente escuta bastante relacionado a diabetes tipo 2, é o mesmo modo de prevenção. Então, cuidar com o peso, realizar atividades físicas de acordo, né, com o indicado para cada período de gestação, cuidar com a alimentação, de preferência se alimentar, fazer uma boa alimentação de manhã, com alimentos adequados, porque a gente sabe já que de manhã tem uma liberação maior de hormônios, o que pode interferir num pico maior de concentração de glicose. Evitar estresse, então o estresse durante a gestação também leva a uma alteração geral do organismo, que aumenta os níveis de glicose no nosso sangue. Espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo. Se vocês conhecem alguém que está grávida, que é alguma gestante, alguém que tenha diabetes gestacional, que se preocupou, que não sabe, às vezes não entende muito bem como é que funciona essa doença, compartilhe esse vídeo, vamos compartilhar conhecimento. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, apoiem o nosso projeto, se inscrevam no nosso canal, acompanhem a gente nas outras mídias sociais, no Instagram, no Facebook e também, se tiverem dúvidas de outras doenças, quiserem conhecer um pouco mais sobre outras doenças, deixem comentários aqui no YouTube para a gente saber e preparar novos materiais com base nas dúvidas de vocês. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!